O capítulo 7 de Jeremias, conhecido como Sermão do Templo, é uma denúncia feroz da hipocrisia de Judá. O povo confiava no bordão Templo do Senhor como se o edifício fosse um amuleto protetor. Jeremias, em nome de Deus, declara que o templo se tornou um covil de ladrões e que a presença de Deus é condicionada à justiça social e à obediência, não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva. Deus rejeita o ritualismo vazio, afirmando que ele valoriza a obediência mais do que o sacrifício. A advertência é selada com o precedente histórico de Siló, e a certeza do juízo é confirmada pela abominação do sacrifício de crianças no vale de Inom. A punição será completa. O templo será destruído e a alegria será removida da terra. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 7. A palavra do Senhor foi nesses termos dirigidas a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor. Lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por essas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai o vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, templo do Senhor. Aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça, atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos, e depois vindes apresentar-vos diante de mim, nesta casa em que foi invocado o meu nome, e exclamais, estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos esta casa, em que meu nome foi invocado? Também eu vejo o oráculo do Senhor. Ide, portanto, a minha casa de Siló, onde a princípio habitou meu nome, e veja o que lhes fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido e não me atendeste, vou fazer da casa em que foi invocado o meu nome e na qual depositastes vossa confiança, desse lugar que vos dei assim como a vossos pais, o que fiz de Silo, e vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para sua maior vergonha? Por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Eis que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: amontoai o holocausto sobre os sacrifícios, e deles comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais, e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios, no dia em que os fiz sair do Egito. Foi esta a única ordem que lhes dei: escutai minha voz, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção. Endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Tu os chamarás e não obterás resposta. Tu lhes dirás então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu,
tendo sido banida de sua boca. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça, contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mau aos meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e o macularam. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale de Ben-Enom, para lá queimarem seus filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa, que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá Tofete, nem vale de Ben-Enom, mas vale da matança, onde por falta de lugar serão enterrados os mortos de Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, farei silenciar os gritos de alegria e os cantos de júbilo, cantos do esposo e vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. Hoje iniciamos o livro de Filipenses. É uma introdução vibrante e profundamente pessoal. Paulo agradece a Deus pela parceria dos filipenses no Evangelho e expressa sua oração para que o amor deles cresça em discernimento e pureza. O capítulo revela que, para Paulo, as dificuldades como sua prisão não são impedimentos, mas sim veículos para o progresso do Evangelho. O ponto alto é a confissão de seu propósito de vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Embora o desejo pessoal de Paulo fosse morrer e estar com Cristo, ele conclui que permanecer vivo é mais necessário para o progresso e alegria na fé dos filipenses, demonstrando seu foco altruísta no bem-estar e no crescimento espiritual da igreja. Filipenses capítulo 1, dos versículos 1 ao 26. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos, pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais, de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito, e vos tornei puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte, tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei, pois sei que isto me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós,
para proveito vosso e consolação da vossa fé. Assim, minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. Nesse trecho do Salmo 104, narra a intervenção providencial de Deus que utilizou a fome e o sofrimento de José para garantir a sobrevivência da família da aliança. A exaltação de José no Egito assegurou a descida de Israel, onde o povo se multiplicou grandemente. A mudança de coração dos egípcios, que se tornaram opressores, criou a necessidade da próxima grande manifestação de Deus, que enviou Moisés e Arão para executar seus milagres de libertação. A mensagem central é que Deus está sempre no controle, orquestrando eventos desde o sofrimento individual até o destino das nações, para cumprir suas promessas de aliança. Salmo 104, dos versículos 16 ao 27. E chamou a fome sobre a terra, e os privou do pão que os sustentava. Diante deles enviaram um homem, José, que fora vendido como escravo. Apertaram-lhe os pés entre grilhões, com cadeias cingiram-lhe o pescoço, até que se cumpriu a profecia e o justificou a palavra de Deus. Então o rei ordenou que o soltassem. O soberano de povos o livrou e o nomeou senhor de sua casa e governador de seus domínios. Para seu bel prazer, dá ordens a seus príncipes e a seus anciãos lições de sabedoria. Então Israel penetrou no Egito. Jacó foi viver na terra de Cã. Deus multiplicou grandemente o seu povo e o tornou mais forte que seus inimigos. Depois de tal modo, lhes mudou os corações, que com aversão trataram o seu povo e com perfídia os seus servidores. Mas Deus lhe suscitou Moisés, seu servo, e Arão, seu escolhido. Ambos operaram entre eles prodígios e milagres na terra de Cã. Nesse trecho do capítulo 21 de Eclesiástico, é uma exortação vigorosa contra o pecado e uma descrição das consequências terríveis que ele acarreta. O autor adverte que o pecado é uma força crescente que, se não for interrompida, consome o indivíduo como fogo e o leva ao abismo do inferno. O texto condena a negligência, a falha imprudente e a incapacidade de aceitar a correção. Usando metáforas vívidas, como a do pecador que constrói sua própria sepultura com ganhos injustos, a passagem afirma que o caminho do ímpio é uma jornada sem luz, que inevitavelmente termina em destruição. A única forma de escapar desse destino é a cessação imediata do pecado e a busca sincera pelo perdão. Eclesiástico capítulo 21, dos versículos 1 ao 10. Filho, pecaste, não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destrói as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa à custa de ontem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas, seu fim será a fogueira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.